Bem-vindo ao programa Jesus Está Voltando. Eu quero trazer hoje uma reflexão aqui em Apocalipse, capítulo 2, verso 5. É a carta dirigida à igreja de Éfeso. E no verso 5 está dito: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. O Senhor aqui traz três revelações, três grandes verdades para a restauração da igreja, restauração do povo de Deus. O primeiro lembrete divino é exatamente uma exortação à memória acerca das coisas anteriores, quando a devoção a Cristo estava em primeiro lugar. Você se lembra quando você se converteu? Como é que era? Lembra? Sede da palavra de Deus, sede de orar, corria longe do pecado, havia uma sede de evangelizar, de trazer as pessoas para Cristo, havia aquele fogo incandescente no coração, e já se pensava na volta de Jesus e queria arrebanhar o maior número de pessoas. É o fogo do primeiro amor. Então Cristo aqui diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Eu creio que é isso que nós precisamos fazer nesses dias tão conturbados. Precisamos voltar àquele primeiro amor, aquela primeira sede, aquela esperança que tínhamos de Jesus Cristo já está às portas. Esquecer um pouco os problemas diários e nos voltarmos inteiramente à busca. Todos nós estamos precisando disso. A nação está mergulhada em trevas, e nós precisamos ser intercessores, mas precisamos nos arrepender primeiro, lembrarmos de onde caímos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Esse povo aqui de Éfeso havia caído da sua primeira devoção a Cristo. Eles não eram mais os mesmos. Não será isso que está acontecendo conosco? Nós não somos mais os mesmos. Será que somos 10% do que éramos no passado? Eu tenho minhas dúvidas. Porque os problemas avançaram em nossas vidas e nós perdemos aquele primeiro amor. O segundo lembrete divino que temos aqui é a rejeição do viver presente. Jesus fala: arrepende-te. No grego, esta palavra é metanoia ou metanel. É um arrependimento do profundo da alma. É uma mudança interna. Então nós temos que nos arrepender profundamente. Temos que nos voltar. Se queremos ser avivados, temos que nos arrepender urgente. E voltar àquele primeiro amor. Voltar àquelas primeiras obras que tanto tínhamos sede, vivíamos de oração em oração, lendo a palavra, estudando. Alguns pastores pregavam profundamente a palavra de Deus, como eu costumo dizer, era um caldo grosso. Eu cresci neste caldo grosso, ouvindo uma palavra profunda. Observe, Deus não agirá em nossas vidas se não nos arrependermos do fundo da alma. Se o arrependimento não for sincero, não vai valer a pena. Ele precisa ser sincero. Eu vou repetir. Deus não agirá em nossas vidas se não nos arrependermos do fundo da alma, do mais profundo do nosso ser. É necessário nesses dias. Estamos vivendo momentos em que a ira está tomando de conta de vermos tantos absurdos neste país, tanta corrupção, tanta maldade. O certo virou errado, o errado virou certo. Deus não agirá em nossas vidas se levarmos uma vida de hipocrisia. E quantos não estão vivendo uma vida de hipocrisia? Dentro da igreja são os santarrões,
mas fora praticam todo tipo de iniquidade. Concordam com ideologias nefastas, ideologias que vão contra a palavra de Deus e concordam, apoiam. E acham que Deus não está vendo isso. E acham que Deus vai passar a mão na cabeça e dizer: eu entendo a sua humanidade. Você apoiou quem é contra a minha palavra, mas tudo bem, você é humano. Deus não agirá em nossas vidas se achamos que podemos enganá-lo. Praticamos a iniquidade e achamos que podemos enganar a Deus. Apoiamos quem não devíamos apoiar e achamos que Deus está concordando. Nós não podemos enganar a Deus. Antes de nascermos, Ele já nos conhecia. Ele sabe do nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe dos nossos pensamentos antes de pensarmos. Ele sabe do que está nas entranhas do nosso coração. Esse é o problema do arrebatamento. Porque na hora do arrebatamento, toda a capa vai ficar por terra. Toda a hipocrisia vai ficar por terra. Todo o engano vai ficar por terra. Quem acha que pode enganar o Senhor, está redondamente enganado. E sinto muito lhe dizer, se você faz coisas, coopera com coisas que são contra a palavra de Deus, se você apoia coisas que são contra a palavra de Deus, você pode jejuar 24 horas por dia, pode orar 24 horas por dia, mas sinto muito, você vai ficar para trás. Você vai ficar para trás. Porque a Deus ninguém engana. Se você vai contra a palavra de Deus, dizendo que é servo de Deus, é muito pior para você. Porque você está sendo um hipócrita, achando que Deus está concordando, achando que Deus está lhe apoiando. E sinto muito, a trombeta vai soar e você vai ficar para trás. Por isso, arrepende-te dos atos que tu fizeste, de quem tu apoiaste, que vai contra a palavra de Deus. Arrepende-te, urgente. Deus não agirá em nossas vidas se nos arrependermos num dia e no outro dia voltamos a praticar o mesmo pecado. Muita gente naquela hora do apelo para se arrepender, se arrepende e no outro dia começa a fazer tudo de novo. Assim não dá. Que foi que Jesus disse para aquela mulher que foi pega no flagra em adultério e queriam apedrejá-la? E aí Jesus disse: olha, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E os hipócritas estavam ali, viram que não tinham outra saída, porque Jesus tocou na ferida deles, porque eram todos, praticavam coisas abomináveis e queriam apedrejar uma mulher. Mas o que foi que Jesus disse? Vai e não peques mais. Então, se você se arrepende de um pecado, lute com todas as suas forças para não voltar ao mesmo pecado. É isso que precisamos lutar contra. Mesmo com toda a nossa humanidade, com toda essa herança adâmica, mas temos que lutar contra isso. O princípio para uma ação de Deus em nossas vidas é o arrependimento da alma. Um arrependimento profundo, mas muito profundo. É muito preocupante aquele que está sempre se arrependendo e sempre voltando ao primeiro erro. Isso é muito preocupante, porque uma hora ele vai se arrepender, voltar ao pecado e não vai dar mais tempo para mais nada. Ele pode morrer. Ainda que não seja o arrebatamento, ele pode morrer no pecado. Aí será tarde demais. O princípio para a cura de uma nação é o arrependimento. E o Brasil pecou nesse sentido, porque as pessoas em si não se arrependeram, não pediram perdão pelos pecados da nação. E agora
a coisa estreitou, porque demônios estão dominando. Forjaram tudo, roubaram tudo, agora vai ter que pagar um preço muito mais alto de arrependimento. Se quisermos ver alguma coisa voltar ao normal, tem que haver um profundo arrependimento. Senão, vai ser de mal a pior. Veja o que está acontecendo nesta nação. Quando as trevas assumem o poder, nada de bom acontece. Cada vez mais violência, cada vez mais massacres, cada vez mais absurdos estamos vendo, porque as trevas estão dominando. E onde está a igreja? Que não está fazendo nada. Não estou aqui generalizando, tem muitas que estão orando, estão intercedendo, mas é preciso haver uma união geral. As igrejas precisam sair dos seus guetos, precisam deixar da pregação da prosperidade, da teoria da prosperidade, da teoria do dinheiro. Olha no que deu, a situação que está aí. Eu sempre lembro do avivamento da Colômbia. Tem um vídeo que eu coloquei sobre isso. Havia um pastor e mais 4, eram 5, que queriam união, orar pela Colômbia. Naquela época era o cartel de Cali que dominava. E um só pastor chamava os outros, e os outros diziam, não, fique aí com a sua igreja que eu fico com a minha, ninguém vai se unir não. E um belo dia, esse pastor líder estava saindo da casa de oração e passou um carro com mafiosos e o metralharam. Quando os outros pastores viram o que aconteceu, disseram, se o pastor fulano de tal foi morto, vai sobrar para nós. Vamos nos unir, vamos orar? E aí todas as igrejas se uniram, caíram as placas de denominações e Deus operou um grande milagre, desbaratou o cartel de Cali, prendeu os mafiosos e deu a vitória. Eu estou começando a acreditar que isso vai acontecer a esta nação. Vai ser preciso haver algo terrível para que todos venham dizer, vamos orar? Vamos usar esses estádios que chamam de arena e vamos unir o pessoal em oração, em quebrantamento, em jejum, em rasgar nosso coração. Porque do jeito que está, a igreja ainda está dormindo em berço esplêndido, não está vendo o que está acontecendo, as trevas dominando e avançando, e todos ainda dormindo em berço esplêndido, como se estivessem no mundo maravilhoso de Alice. Ou acordam, ou então vão sofrer terrivelmente, porque ainda nem começou o sofrimento. E se não agirmos agora, se não houver união, aí vão ver, vai ser preciso pagar um preço muito mais alto. Então, o arrepender, ele traz mudança de caráter, mudança de ações. Não é de boca para fora, é de dentro. Porque o arrependimento, ele traz mudança. O avivamento, ele traz consequências inimagináveis para um local, uma cidade, uma nação. Porque as pessoas não querem mais fazer parte daquele mundo promíscuo em que viviam. É só olhar os grandes homens do passado, quando eles foram usados por Deus, e por causa deles, Deus trouxe o avivamento para a época. Choravam, rasgavam suas vestes, seus corações, e reconheciam os pecadores que eles eram. Jonathan Edwards, na sua pregação mais famosa, Pecadores nas mãos de um Deus irado, Deus mostrou aos membros que estavam ali naquela igreja as chamas do inferno, e eles gritavam, eles se agarravam às colunas. Houve grande arrependimento. É isso que é necessário hoje a esta nação, ao povo que se diz ser servos de Deus desta nação. Unirem-se, esquecer essa história de dinheiro, de teoria da prosperidade, vão se arrepender. Esses líderes que continuam assim, se acham que Deus não está vendo, enganam-se redondamente. Vão pagar um preço alto. Aqueles que se venderam
a ideologias nefastas vão pagar um preço alto. Aqueles que só estão olhando para o seu umbigo, para as suas quatro paredes, vão pagar um preço alto. E o terceiro lembrete que Jesus dá é: se quiser o mover divino, volte às práticas das primeiras obras e pratica as primeiras obras. Até aqui temos os pedidos de Jesus. Não somos obrigados a aceitar, não somos forçados a aceitar, temos livre arbítrio. Porém, na nossa escolha, há uma bifurcação. Lá na frente, aí é que está a morte e a vida, trevas ou luz, inferno ou céu, destruição ou restauração. A escolha é nossa. E quando Jesus diz: e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não se arrependeres, isso é muito forte. Porque tirar o castiçal aqui é tirar o poder de Deus, a sua proteção da sua vida. Quando o Senhor retira o castiçal, você está à mercê do inimigo. Não queira que Deus tire o seu castiçal da sua vida, porque as consequências são inimagináveis. Inimagináveis. Precisamos que o Senhor mantenha a sua luz, o seu castiçal sobre nossas vidas. Davi já dizia: não afasta de mim a tua presença, Senhor. Ainda que eu desça nas profundezas do oceano, lá tu estás presente. Ainda que eu esteja em densas trevas, lá tu é luz. Não queira que o Senhor retire o castiçal da sua vida. É a coisa mais terrível que pode acontecer ao ser humano. Quantas vezes Deus não nos tem alertado de nossas falhas e continuamos do mesmo jeito? Cuidado, o castiçal pode ser retirado. Quantas vezes escutamos e lemos na Bíblia as consequências do pecado e continuamos desobedecendo e em pecado? Cuidado, o Senhor pode retirar o seu castiçal de nossas vidas. Quantas vezes Deus não nos alerta sobre o caminho de morte que estamos seguindo e não damos a mínima? Cuidado, o castiçal pode estar à beira de ser retirado. Quantas mensagens proféticas Deus nos tem dado e por que não mudamos? Sabemos que o arrebatamento se aproxima, que o juízo de Deus se aproxima, mas insistimos e não queremos mudar. Esse é o problema. É por isso que o castiçal será retirado. Sabemos que o arrebatamento se aproxima e muitos continuam guardando ódio no coração, rancor, inveja. Por isso que a sua vida talvez esteja desse jeito, devido a um rancor, algo que aconteceu 30 anos atrás e você ainda está remoendo, não liberou perdão, libere perdão. Enquanto você não liberar este perdão, você vai estar nesta vida cheio de doenças, cheio de traumas, cheio de confusão dentro de casa. Libere o perdão a quem fez o mal a você. Ah, mas eu não consigo esquecer. Então aguente as consequências, porque o castiçal será retirado. O candeeiro será retirado. Sabemos que o arrebatamento se aproxima e muitos insistem em viver no pecado com indiferença. Aí vem a sentença, o castigo, o juízo. Tirarei do teu lugar teu candeeiro. E o que significa isso para nós, nesses nossos dias tão conturbados? O Espírito Santo vai parando de atuar. Mas não tem castigo pior numa vida do que o Espírito Santo de Deus deixar de atuar em nós. Nós dependemos do Espírito Santo. Vamos percebendo que estamos vivendo mecanicamente. Vamos perdendo a sensibilidade. O fervor de Deus vai desaparecendo. E não só a gente percebe, como os outros também começam a perceber. Como está a sua vida? Como está seu relacionamento com Deus? Será que não precisa voltar ao primeiro amor?
Será que não precisa voltar às primeiras obras? Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Ou o castiçal será tirado da sua vida, ou o Espírito Santo sairá como saiu com Saul, como saiu com Sansão, e nem perceberam, só quando foi tarde demais. Não acha que é hora de você voltar ao primeiro amor? De haver mudança interna? Você que era uma bênção, andava nos caminhos, profetizava, louvava, pregava nas ruas. Olha o seu estado hoje. Essa palavra é porque Deus te ama tanto que ainda está te dando mais uma chance para que você se arrependa e volte à prática das primeiras coisas, volte ao primeiro amor. Não queira que o castiçal saia da sua vida, porque talvez seja tarde demais para você se arrepender. Talvez não haja mais tempo quando o castiçal for retirado e você pereça do jeito que você está. De que valeu a pena? Você, há um tempo atrás, está na presença de Deus e hoje está fora da presença de Deus. De que valeu a pena? Deus não está preocupado de como você começa, mas como você vai terminar. É isso que Deus está preocupado, é com o término da nossa carreira. Olha o que Paulo diz. Terminei a carreira, combati o bom combate e estava na presença de Deus. Todo bom combate estava na presença de Deus. Então esta palavra é para você acordar. Deus me inspirou nesta manhã para trazer esta palavra a você. Há uma bifurcação em nossas vidas. Qual dela nós queremos? O bem ou o mal? A vida ou a morte? Estar na presença de Deus ou no inferno? É com você. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.